Na semana passada, o advogado e especialista em leis rurais Pedro Putini Mendes falou sobre os cuidados que devemos ter com os contratos mal elaborados que podem trazer dor de cabeça para os produtores rurais. Alertou que cada propriedade tem a sua peculiaridade, portanto, o contrato é diferente para cada uma delas. E na semana passada, também foi lançado pelo governo federal o Plano Safra 2019-2020. Ao todo, serão destinados para o crédito rural mais de 220 bilhões de reais. E este é o assunto que o especialista traz para a gente nesta manhã. Como o produtor deve tomar um crédito agrícola e não ter problemas no futuro. As regras são diferentes para instituições financeiras públicas e privadas. Renegociação e revisão dos juros são oportunidades previstas no Manual do Crédito. Saudações, Pedro Mendes. Saudações, Mauro, saudações, telespectadores do Giro do Boi e do nosso quadro Direito Agrário. É isso mesmo, Mauro, nós vamos falar um pouco do crédito rural, que ao mesmo tempo em que ele é uma importante ferramenta de gestão nas propriedades para os produtores, empresários rurais, também pode ser um problema, né? E o primeiro comentário que eu gostaria de fazer é que o produtor precisa entender que para acessar o crédito, né, até se fala tomar o crédito, né, conseguir o acesso a ele no banco, ele pode ser feito de duas formas, né? Na primeira delas, ele financia a sua atividade, a maneira oficial de acessar o crédito são as linhas públicas, né, de acesso àquele financiamento criado lá em na década de 60, com intervenção do governo, ou ele financia a sua atividade de maneira privada, buscando esse dinheiro junto às empresas das cadeias produtivas do agro, né? Como tradings, fornecedores de insumos, etc. Então, entendendo esse primeiro ponto, quando o endividamento acontece com o fornecedor particular, as regras do crédito rural, da política pública do crédito rural não se aplicam, né? E nesses casos, a renegociação tem que acontecer de maneira particular entre o produtor e o credor. E observando que não podem acontecer abusividades nessa renegociação, né? O produtor ele não tem ao seu favor, por exemplo, nesses casos em que a linha de crédito é privada, a limitação de juros que possui o crédito rural, né? E isso também não significa que o produtor pode ser obrigado a concordar com juros abusivos e muito mais superiores aos praticados no mercado, né? Então, no caso de dívidas privadas, ele pode buscar renegociação por meio de uma revisão judicial. Se o crédito rural for aquele das linhas oficiais de crédito, de políticas públicas, que não são linhas privadas de crédito, o produtor ele pode buscar, em caso de inadimplência, ele pode buscar o auxílio ao manual do crédito, né? E no manual do crédito ele tem que analisar também que tipo de contrato que é esse, né? Que linha de crédito que foi utilizada, para verificar se existe alguma lei vigente, se existe alguma regra específica do manual do crédito para essa renegociação. É muito comum, por exemplo, que as dívidas de alguns setores elas sejam prorrogadas por resoluções, né, em razão de alguma diversidade climática, econômica específica, né? Isso acontece muito, nós já vimos acontecer muito com o pessoal da cadeia produtiva do arroz, né? No sul do país, por exemplo, né, frequentemente beneficiados por renegociações de dívidas. Então, por isso que é importante que no caso de incapacidade aí de pagamento, o produtor procure saber se existe alguma prorrogação que pode lhe beneficiar, né? E se não houver nada específico, o que fazer, né? Se não houver nada específico, o que fazer é buscar, como eu disse, no Manual do Crédito Rural, existe uma possibilidade até um pouco genérica, né, que é a MCR 2.6.9, que ela fala assim, as possibilidades de prorrogação da dívida do crédito rural, que são, primeiro, a dificuldade de comercialização dos produtos, segundo, frustração de safras por fatores adversos, e terceiro, eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. Então é preciso comprovar tudo isso documentalmente. Nós já comentamos até em outro quadro aqui, né, que o produtor precisa fazer laudos, atas notariais para poder renegociar, né, e se enquadrar em alguma dessas hipóteses. E, bom,
E aí, para renegociar a dívida nestas situações, como fazer na prática, né? Protocolar no banco ou na cooperativa de crédito um pedido de prorrogação, de adiamento desse crédito rural, alongamento da dívida, né? Explicando as razões da necessidade dessa repactuação. E é importante que os documentos que eu comentei, né, até a gente falou no outro quadro, sejam entregues junto com esse pedido. E se o banco se negar, que pode acontecer, se não houver alternativa, né, estando cumpridos os requisitos legais, o produtor tem que levar essa questão ao Poder Judiciário para poder intervir e auxiliar, né? Então é importante lembrar, aqui para finalizar, né, que os encargos dessa renegociação são os mesmos contratados com a instituição, os juros devem ser aqueles que remuneram o contrato alongado. Então foram algumas dicas aí, né? Espero que contribua com esse tipo de situação, né? Como é difícil a gente trazer assuntos jurídicos que não sejam muitas vezes uma notícia ligada a um problema, mas é isso aí, a gente está aqui para contribuir, para ajudar na gestão do produtor rural. Saudações, Mauro. Saudações, grande Pedro Mendes, obrigado aí, um quadro que tem trazido muitas informações relevantes para a pecuária brasileira.